Continuando com a nossa aula 7, é hora de falar sobre botões, checkbox e radiogroups. O primeiro componente que nós vamos falar hoje é um componente que nós já utilizamos anteriormente, o botão. O botão é um componente bastante utilizado para ações diversas do usuário. Normalmente nós adicionamos ações como, por exemplo, salvar ou cancelar através de botões dentro da nossa tela. Nós podemos adicionar botões arrastando eles aqui da paleta lateral, e depois disso podemos modificar as propriedades deles aqui na direita. Basta selecionar o botão e em seguida definir as suas propriedades. Nós podemos alterar, por exemplo, o texto desse botão, o texto de acordo com a ação que ele irá executar, e nós podemos adicionar um método chamado onClick. Esse método indica qual ação será executada no momento que o botão for clicado, for pressionado pelo usuário. Nós podemos informar, por exemplo, o salvar, para que esse método seja disparado no momento em que o usuário pressionar o botão. Esse método será ativado na activity em que o layout estiver adicionado. Então nós vamos fazer aqui na activity detalhe nota, que é a activity que recebe esse layout que nós criamos, um método para responder para esse evento. Então nós vamos adicionar um método aqui que precisa ser público, ter o retorno void, o nome igual ao que nós informamos e precisa receber como parâmetro uma view, que é a view que disparou o evento. Nós podemos fazer com que várias views, vários botões, por exemplo, apontem para este mesmo método. Vou importar aqui classe view e com isso nós temos um método que responde ao clique do usuário no botão. Nós vamos utilizar o botão em várias situações aqui do curso ainda. Um outro componente bastante usado é o checkbox. Checkbox é um componente do tipo sim, não, marcado e desmarcado. Eu vou arrastar um checkbox aqui para dentro da nossa tela, da paleta lateral. Vou colocar ele exatamente do lado do botão. Posso soltar ele aqui, poderia soltar ele aqui na nossa árvore lateral. O checkbox, da mesma forma que o botão, ele tem o evento de onClick, que nós podemos definir, e ele tem um texto que nós podemos alterar. Vou colocar aqui, por exemplo, um texto, informação prioritária. Então, o botão ele tem essa opção de checado e ou não. Para verificar o estado dele, nós também fazemos via código Java dentro da nossa Activity. Vou salvar aqui a nossa tela. Vou voltar para a Activity, vou buscar uma referência para o checkbox utilizando findView e vou atribuir a uma variável do tipo checkbox. Todas as variáveis que nós adicionamos na nossa tela no XML, elas têm classes associadas, normalmente com o mesmo nome, no caso aqui checkbox. Vai receber o resultado do findView. Vou buscar através da classe R, ID, checkbox, o ID que nós definimos. Vou fazer o import aqui da classe checkbox e um cast do resultado do findView. Com isso, nós temos uma instância de checkbox e nós podemos utilizar o método isSelected para verificar se a opção está marcada, o método isChecked. Ou nós podemos utilizar também o método setChecked, passando um valor booleano, por exemplo true, para marcar o checkbox. Com isso a gente consegue buscar qual é o valor atual, se ele está checado ou não, ou definir o valor atual, caso a gente queira modificar em tempo de execução o valor do checkbox. O checkbox permite a gente marcar sim e não em uma opção. Caso a gente queira permitir que o usuário selecione uma opção de uma lista de valores, nós podemos utilizar também o chamado Radio Group, o grupo de opções. Aqui na paleta nós temos um Radio Group, eu vou arrastar ele aqui para dentro, ele vai vir para o padrão com 3 opções dentro dele, 3 Radio Buttons dentro dele. O Radio Group, na verdade, é só um agrupador de Radio Button. Então a gente adiciona vários buttons dentro dele, de forma a impedir que mais de um seja selecionado. Com isso a gente tem um grupo do qual somente um pode ser selecionado. Eu vou remover aqui o último, vou deixar só 2 radios, através do delete. Com isso nós temos 2 opções que o usuário pode selecionar.
O radial, da mesma forma que o checkbox, ele tem um método isChecked. Nós podemos salvar aqui e utilizar uma instância de radial button obtida através do método findView. E através dessa instância nós vamos poder utilizar os métodos para verificar se o radial está marcado ou não. Como a gente tem um conjunto de radial aqui dentro, o que a gente precisa fazer é verificar se cada um deles está marcado sim ou não e proceder de acordo com a opção que foi selecionada. Esses são 3 dos principais componentes de entrada de dados do Android. Nos próximos vídeos vamos ver mais alguns componentes de entrada de dados e de informação para o usuário.